Então, se a gente for pegar, por exemplo, o mapa econômico, a gente tem um mundo multipolar, não é mais unipolar, por conta do fato de que você tem uma China, que já é a primeira economia, é o primeiro PIB. Se a gente for olhar a paridade de poder de compra, ela ainda é o segundo PIB nominal, mas era o primeiro PIB em paridade de poder de compra. Você tem os Estados Unidos, você tem a União Europeia, eu colocaria, tá, como um polo. Se a gente for olhar a multipolaridade analisando a economia, a União Europeia é um polo, porque ela tem uma economia de tamanho considerável e ela tem a segunda mais forte moeda, que é o euro. E você tem o Japão. Então, economicamente, eu diria que a gente tem pelo menos esses quatro atores. Então, Japão, Estados Unidos, China, União Europeia. Agora, do ponto de vista de atores que conduzem uma política externa independente, ou seja, que as suas chancelarias elas têm condições de adotar diretrizes sem a interferência, sem muita interferência de um ator externo, eu diria que a gente tem aí somente três atores, que é Estados Unidos, Rússia e China. Por quê? Porque o Japão não pode estar nessa lista. O Japão é uma potência econômica, mas o Japão não tem liberdade na sua política externa. Depois de 45, a Constituição do Japão ela foi escrita pelos americanos, com uma grande influência do general MacArthur. Inclusive, o Japão, as forças militares do Japão são de autodefesa. Ele não pode usar as suas forças militares para nenhum tipo de atividade considerada de agressão, né, mais assertiva. Então, o Japão não é independente na sua política externa. Então, isso aqui é muito claro. A União Europeia, os países da União Europeia também não são independentes. Por quê? Porque depois da Segunda Guerra, eles estavam destruídos, os americanos entraram com o Plano Marshall, fizeram uma infusão gigantesca de dinheiro e disse para os europeus, eu vou cuidar da sua segurança. E aí foi criada justamente a OTAN em 49. Então, os europeus esqueceram, deixaram sua segurança na mão dos americanos, se preocuparam somente com o crescimento econômico. Então, a União Europeia ela não tem uma política externa exatamente independente, porque ela depende dos americanos para sua proteção. A Rússia, ela pagou a sua dívida com o Ocidente em 2006 para uma organização chamada Clube de Paris. O Clube de Paris era um clube composto por 17 nações desenvolvidas, a maior parte delas, claro, novamente aqui as nações ocidentais e os Estados Unidos, tinha o Japão também incluso. Então, naquele momento, a Rússia deixou de dever para o Ocidente. A Rússia não era mais uma devedora. Então, ela livrou as suas mãos no sentido econômico. E a Rússia também não depende dos Estados Unidos para sua proteção, muito menos da China. Então, ela é capaz de se defender e ela não deve para o Ocidente. Então, ela pode lidar, ela tem uma política externa independente. Então, nesse caso, a gente tem, por exemplo, três poderes, né? Então, a gente tem Estados Unidos, estou falando de multipolaridade política, não de multipolaridade econômica, são duas coisas diferentes. A multipolaridade política compõe Estados Unidos, Rússia, China e talvez eu poderia colocar a Índia, porque a Índia ela é uma grande potência ali na região asiática e ela também, me parece, lida com uma política externa independente, né? Ela não se alinha a Moscou, né? Ela não se alinha a Moscou, nem a Pequim, nem a Washington, mas ela joga com todo mundo. Então, é um país muito interessante de se analisar, a Índia. Eu colocaria, talvez, a Índia como uma quarta potência nesse caso. Então, é essa configuração que a gente vê no mundo hoje. Do ponto de vista militar, a gente vê o mundo está dividido entre o atlanticismo, entre a política de espalhamento de bases militares americanas no entorno da Eurásia. Eurásia, estou falando aqui de China e Rússia, e, claro, né, o eixo eurasiático, que é justamente esses dois países. Se você pegar o mapa das bases militares americanas no mundo, você vai ver que eles estão cercando
eles já cercaram a China e a Rússia. Então, não existe outra alternativa para a China e para a Rússia do que se unir, porque eles estão cercados militarmente. Então, existe outra disputa em poder no plano global. Disputa, essa aí eu posso talvez colocar como geomilitar, geopolítica, né? Que é o eixo atlântico, a partir das parcerias que os Estados Unidos firmaram desde a Guerra Fria até hoje, e o eixo euroasiático, formado sobretudo por China e Rússia, que inclusive começaram a fazer exercícios militares conjuntos desde 2005. Faz muito tempo que eles fazem exercícios militares conjuntos, que os ministérios da defesa chinês e russo trocam informações, que eles estabeleceram tratados de amizade e cooperação, em que, numa situação de ameaça às suas integridades territoriais, eles vão se consultar para tomarem algumas medidas. Não existe nenhuma cláusula clara mencionando que um deva defender o outro, mas existem cláusulas que dizem que eles vão se consultar para determinar que ações podem ser tomadas justamente para lidar com essas ameaças. Então, resumindo, né, como eu coloquei aqui nessa minha intervenção, a gente tem um mundo multipolar econômico, um mundo multipolar do ponto de vista de política, né, quem tem a política externa independente, e um mundo, talvez ali, bipolar do ponto de vista geomilitar ou geoestratégico.